Uma das promessas de campanha do Lula, né, um desejo dele é que as pessoas que ganham até 5 mil fossem isentas de imposto de renda. Isso não acontece hoje. Sim. É possível fazer, ele tem condições, né, para fazer Foi isso. para quanto agora? 2.600 a isenção, né? Eu não tenho de memória agora. 2.600. É. Subiu de... Tá Estava em longe, né? 1.800, foi para 2.000. Está longe. Tá longe. Tá longe. É que a perda de arrecadação é enorme. Pois é. Então, para juros, tem dinheiro. Sempre. Para pagamento de juros, para banqueiro, tá sobrando, sem problema, não tem discussão. Ah, tem dinheiro? Claro que tem dinheiro. Por que tem dinheiro, tanto dinheiro para banqueiro? Por que tanto dinheiro para pessoas que são rentistas? Eu não estou falando do rentista pequeno. Nós todos devemos ter Nós todos somos um pouquinho rentistas. Somos rentistas, mas só nós não somos rentistas sociopatas. Defina um rentista sociopata, o cara que quer ganhar dinheiro, não interessa o que vai acontecer com a sociedade. Sem produzir nada. Não quer saber o que vai acontecer. Eu quero saber, Quer produzir dinheiro. Ele quer ganhar, ele quer ganhar, seja do que for. O que precisa fazer, ele faz. Ele quer ganhar. É o psicopata, né? Bom, mas é o cara que gosta, por exemplo, de Selic alta, porque Selic alta ele vai ganhar. Mas é evidente. Vai ganhar. Ele não está preocupado. Bom, nós todos vamos dizer assim que tenhamos algum investimento na Selic. Tudo bem. Mas eu estou torcendo para que ela baixe. Para o país é melhor que ela baixe. Porque eu não sou um sociopata. O meu único investimento na Selic é aquele que tem um negativo na frente. Meu investimento quanto mais ela baixar, me ajuda. Nós estamos quase próximo do zero. Mas é que quando a gente pega o conjunto, né, de Casaroto, a gente precisa se defender de algum jeito. Porque, por exemplo, o governo vamos dizer assim, nos saqueia no fundo de garantia. Sim. Se eu recebesse o dinheiro e investisse bem o dinheiro, eu podia fazer o meu fundo de garantia render mais do que ele rende, porque o que ele rende é muito pouco. O STF está diante de um problemão que é o seguinte, ele pode dizer que a TR é inconstitucional, ele pode dizer, olha, a partir de agora tem que pagar no mínimo a inflação. Mas e tudo que ficou para trás? Tudo que a gente não recebeu para trás? Se disser que tem que pagar retroativo, é tanto dinheiro que o governo nunca vai pagar. Sim. Outra coisa é modular, como eles dizem. Vai receber quem já entrou na justiça. Mas tudo isso aí é meio jeitinho. Sim. Porque, na verdade, em algum momento se aprovou uma coisa que não tem pé nem cabeça. Quer dizer assim, olha aqui, tem um recurso que é do Nando, que é do Juremir, que é do Casaroto. O Estado é que vai administrar e estabeleceu que vai pagar uma parte da inflação. Vai pagar, quem sabe, metade da inflação, às vezes vai pagar 1/3 da inflação. Tudo que não reponha no mínimo a inflação, qualquer negociação salarial, quando eu vejo, para mim isso tinha que ser lei. Né? E para uma negociação salarial onde não tem a reposição da inflação, aí é uma coisa, para meu ver, deveria ser ilegal. Eu não sei como é que não há lei para isso. São mecanismos de concentração de renda. Esse é uma verdadeira que a gente tem que enfrentar, uma verdade absoluta. São mecanismos, não é porque falta conhecimento, Nando. São mecanismos utilizados para concentrar a renda. Não quero saber como é que tu vai te virar. Eu quero saber se eu vou ganhar. Entendeu? Isso no meu entendimento, pode ser que eu não sou da área médica, mas eu tenho chamado de uma psicopatia e estou falando em sociopatia. O sociopata ele não quer saber, ele vai em frente sempre. Ele está assim, olha, cara, tu para ou eu te dou um tiro, ele vai em frente, ele vai enfrentar, não tem medo. Professor, ele vai em frente. Tecnicamente, o que o Lula teria que fazer? Onde é que ele tem que mexer, né, nessa matemática tributária para ele fazer que pessoas que até 5 mil não paguem imposto? Onde é que ele tem que mexer? O que ele tem que movimentar aí? Nós precisamos movimentar a economia. E nós não conseguimos movimentar a economia com uma taxa de juros básicos, que é a Selic, nessa altura. Não tem como. Não tem como eu movimentar a economia. Mas o Banco Central diz que se baixar, aumenta a inflação, que conversa, é pior. É conversa. É conversa, é falácia. Não é verdadeiro. Esse é o ponto. Nós estamos há muitos anos, há décadas, falando nisto. Olha, não posso diminuir porque aumenta a inflação. E quem é que vai sofrer com a inflação? Não depende do tipo de inflação? Claro, que é uma inflação de demanda ou não. Se o preço do trabalho... Bom, a inflação subiu. Quais os preços da economia que subiram? Foi energia elétrica. Opa, mas tudo isso é comandado pelo próprio governo central.
Não é uma inflação de demanda, a camisa saiu mais cara porque tem muita gente procurando e aí o camarada sobe o preço. Sobe o preço. Não é assim. Não é? E o pior é isso, o discurso de eu vou proteger o pobre da inflação. No entanto, e é um imposto inflacionário, é pavoroso, não tem dúvida nenhuma, não há que se discutir isso. Realmente, ele prejudica o mais pobre, nem tem dúvida, porque ele não tem poupança, ele não tem como... ele consome tudo que ganha. Então, a inflação realmente é pavorosa para o mais pobre, mas é tão pavorosa quanto essa concentração de renda que nós estamos fazendo no país. Não geramos emprego, não geramos nada, é só dinheiro para banqueiro. E aumenta a dívida pública. Aumenta a dívida Cada pública. vez que aumenta a taxa Selic, aumenta a dívida pública. E aí vamos colocar mais uma coisa, né, Juremir? Nós vamos colocar mais um detalhe importante. Por exemplo, o custo do crédito no Brasil. O cartão de crédito, dependendo do banco... É um assalto à mão armada. 14% ao mês de juros. Chega a 1.000% ao ano. Nossa. Então, isso, Juremir, eu atraso tudo. Com o cartão de crédito eu pago no dia. Não dá pra Porque pagar. senão eu quebro ele, racho e não dá para usar se não pagar no dia. Então, esse absurdo que tem no país, essa não limitação do custo do crédito, isso inviabiliza. No momento em que o camarada entra na loja, se endivida, é 10 vezes sem juros. Aí eu quero pagar à vista. Não, mas é 10 vezes sem juros ou é à vista? Tá, então eu compro 10 vezes sem juros. Aí eu perco o emprego, não tenho como pagar, eu caio no juro rotativo. E os caras me escalpelam. Por conta da tal de não gerar inflação, né, eu escalpelo o pobre lá que não teve condições de pagar a conta. Por que eles afirmam que geraria inflação, naturalmente? Porque são vários economistas que falam isso. Até porque muitas vezes assim nós temos assim as pessoas que falam normalmente é quem tem espaço, né? E quem tem espaço normalmente na mídia são os economistas liberais. E gente que está de acordo com o processo, com o dono da empresa, né? Então, tem muita gente que fala o diferente, fala o contrário. Só não tem espaço para falar. Espaço. Esse espaço que nós estamos tendo aqui é democrático. Parabéns ao Cid Bancário. Cid Bancário está fazendo, Cid Bancário fazendo uma coisa boa para a sociedade. É verdade. A começar pela contratação das duas feras do jornalismo, que estamos aqui, sem favor nenhum, falo isso. Muito obrigado. Né? Do Nando e do Juremir, sem favor nenhum. Então, nós temos esse problema no país aí muito sério, nós precisamos enfrentá-lo. Não tem como. Mas geraria inflação porque o dinheiro fica mais barato? Não, o que eles dizem? Se o dinheiro começar a correr, muitas pessoas vão comprar. Isso. Aí eu vou comprar mais, e aí você aumenta o preço, aí gera inflação. Porém, nós temos já estudos de muita gente boa fazendo estudos, que nós temos capacidade produtiva ociosa no país. Nós temos empresas com capacidade de produção, de ampliar a produção. Então, se eu vou gerar mais... Se a produção aumenta, não gera inflação. Então, se tiver mais demanda, aumenta a produção. Aumenta a produção. Aumenta o emprego, aumenta um monte de coisa. Pronto. E vou girar a economia. Na verdade, esse discurso da inflação é o Lula falou agora no parlamento de Portugal, daquele jeito dele, falou da taxa Selic e disse, quem é que vai tirar empréstimo com essa taxa Selic aí? Ele usou, bem assim foi a expressão que ele usou lá no parlamento de Portugal. Eu vou dizer assim, vamos dar um desconto nesse exato momento para o presidente, porque ele tem um ministro da Fazenda. É a primeira vez que um governo brasileiro tem diante dele o Banco Central autônomo, que não pode tocar no presidente. É a primeira vez que... Não tinha o Bolsonaro isso? Não. Assim, sim, o Bolsonaro que criou agora esse processo. Mas foi coisa... Perdão, então, o segundo presidente. Não, porque eu lembro assim, eles criaram um modelo de que nos primeiros 2 anos o presidente vai ter ele só vai indicar o Lula, só vai indicar daqui a 2 anos. Então, esse que está aí foi indicado pelo Bolsonaro. Pelo Bolsonaro, perfeito. Então, digamos assim, o primeiro... o Bolsonaro teve também, tem razão. Mas o Bolsonaro teve, mas foi ele que nomeou. Ele que nomeou. Em princípio, eles tinham sintonia de pensamento. Tinha sintonia, até porque quem indicou o presidente do Banco Central foi o Paulo Guedes, que era o ministro da Economia. Então, haveria uma certa... Então, assim, quem estava, digamos, vamos chamar, uma palavra talvez não seja mais correta, mas, assim, vamos dizer, o primeiro presidente hostil, né, do Banco Central ao presidente é
é o atual presidente, está enfrentando um presidente do Banco Central que ele recebeu. Então, vamos descontar assim, isso. Vamos descontar isso. E até contextualizando, porque é autônomo. Então deveria ser 100% autônomo a figura. É importante, né, aquela imagem da mulher de César e tal. O presidente do Banco Central, ele fez campanha para o presidente. Ele na eleição, sabe, agarrado na bandeira, camiseta da seleção brasileira, fazendo arminha, sabe? Isso sabendo que, se ganhasse o outro, ele ainda seguiria como presidente do Banco Central, me parece que ele avançou o sinal ali. É por isso que eu digo compromete a entidade. Por esse movimento, por isso é que eu tenho dito que é o primeiro presidente da República que está enfrentando um presidente autônomo do Banco Central. Justamente. Vamos dizer assim, repelente, né? Eu vou fazer a minha política, né? Então, aí o governo federal tem digamos assim, essa vantagem agora nesse momento, né? O que vai acontecer com a mudança do presidente do Banco Central? Que nós temos que ver, porque o atual presidente, quando foi 8 anos presidente da República, ele nomeou uma pessoa que também fez a mesma política que está sendo feita agora. E outra coisa, os governos... Meirelles. 8 anos. Os governos do PT não tiveram Selic baixa. Não tiveram. A Dilma baixou. E por pouco tempo. E depois se arrependeu e teve que dar marcha ré. Não sei se ela arrependeu ou ela foi derrubada. Ou ela foi derrubada, não funcionou. Foi derrubada, não chegou a se arrepender. Pode ser. Mas ela baixou. E o Bolsonaro até manteve nos primeiros... Manteve a Selic. O Bolsonaro teve a mais baixa, estava 2%. Pronto, que fez com que nós nos colocássemos num patamar de primeiro mundo, que paga há mais de 10 anos juros reais negativos, ou seja, você paga um juro que não cobre a inflação. A nossa taxa Selic, com a baixa que a Dilma fez, que o Bolsonaro manteve nos primeiros tempos, acho que no primeiro, segundo ano, fez com que nós nos comparássemos com os Estados Unidos, com qualquer país da comunidade europeia, com o Japão, que pagam até hoje juro básico menor que a inflação. Nós estamos dentro disso. Esse é um ponto. A Dilma fez isto. O Bolsonaro manteve isso. Até entrou, de repente, parece que ele abriu as portas para a esperança. Aí o sistema financeiro acho que tirou a diferença, porque tu passou de 2% para 13%, e aí a diferença veio, né?